A maldição do Cabeça de Fogo de Uberlândia. Era uma noite escura e fria nas estradas rurais de Uberlândia. Cláudio, um trabalhador rural jovem e conhecido por sua coragem, voltava a pé para casa após ajudar um amigo em uma fazenda distante. O silêncio da noite era denso, e nem mesmo o canto dos grilos podia ser ouvido. Somente o som das botas de Cláudio ressoava na estrada de terra, pontuado pelo ocasional farfalhar das folhas secas. Enquanto caminhava, Cláudio sentiu uma estranha inquietação. O ar parecia mais pesado, como se algo invisível estivesse observando cada passo seu. Ele apertou o punho da lanterna, seus olhos atentos vasculhando o escuro à sua volta. Tentava acalmar o próprio coração, dizendo a si mesmo que não havia nada além de árvores e escuridão. Contudo, uma leve luminosidade surgiu ao longe, em meio à densa mata. A luz era estranha, parecia flutuar e pulsava como se tivesse vida própria. Cláudio parou, estreitando os olhos para tentar enxergar melhor. O brilho aumentava, e conforme se aproximava, a forma de uma cabeça em chamas começou a tomar forma, iluminando as árvores ao redor com um brilho alaranjado macabro. Cláudio ficou imóvel, sua respiração travada no peito. A figura flutuante se aproximava lentamente, revelando detalhes horripilantes. Era uma cabeça humana, com olhos vazios e uma expressão de dor eterna, coberta por chamas que pareciam queimar sem consumir a carne. Cláudio sentiu um frio na espinha, mas seu corpo parecia enraizado no chão. A cabeça se movia lentamente em sua direção, e o calor se tornava quase insuportável. Finalmente, o pavor foi maior que sua coragem. Cláudio deu um passo para trás, tropeçando em uma pedra e caindo no chão. A cabeça parou, como se o estivesse observando, e soltou um grito agudo que ecoou pela estrada. O som era uma mistura de dor e ódio, ressoando em sua mente. Sem olhar para trás, ele se levantou e correu, cada passo mais rápido que o anterior, até que a escuridão engolisse o brilho das chamas atrás de si. Ao chegar à segurança da vila, Cláudio respirou fundo, tentando acalmar o coração disparado. Mas a visão da cabeça em chamas ficou marcada em sua mente. Ele sabia que não era uma visão comum. Algo sombrio e antigo rondava aquelas estradas, e ele havia sido uma de suas vítimas. Na manhã seguinte, Cláudio reuniu coragem para contar a alguns amigos sobre o encontro da noite anterior. Ao contrário do que esperava, não riram dele. Ao invés disso, trocavam olhares apreensivos. Alguns deles já tinham ouvido relatos sobre uma aparição parecida, o Cabeça de Fogo, uma lenda antiga que circulava pela região há gerações. Muitos diziam que era apenas um conto para assustar crianças, mas os olhares sérios dos mais velhos diziam o contrário. Dizem que o Cabeça de Fogo era o espírito vingativo de um fazendeiro cruel que viveu na região há mais de um século. Ele aterrorizava seus empregados e era temido por todos que cruzavam seu caminho. Sua morte fora tão violenta quanto sua vida, e a lenda conta que ele havia sido amaldiçoado a vagar eternamente pelas estradas, com a cabeça em chamas, em busca de vingança e paz. Cláudio se viu envolvido em uma teia de histórias sombrias e testemunhos assustadores. Os moradores relataram desaparecimentos inexplicáveis ao longo dos anos, todos ocorrendo à noite, nas estradas desertas ao redor da cidade. Em muitos dos casos, as vítimas relataram ter visto uma luz brilhante antes de desaparecerem para sempre. Alguns acreditavam que o Cabeça de Fogo buscava novas almas para se juntar a ele em sua eterna maldição. Apesar do medo, Cláudio sentiu uma estranha compulsão de retornar ao local onde vira a aparição. Era como se algo dentro dele o chamasse, uma voz sussurrando em sua mente, insistindo para que enfrentasse o terror uma última vez. Ele sabia que era uma decisão arriscada, mas o desejo de desvendar o mistério o dominava. Sua curiosidade era quase tão forte quanto seu medo. Na noite seguinte, com uma lanterna em mãos e o coração acelerado, Cláudio seguiu o mesmo caminho. Ao chegar ao ponto onde avistar o Cabeça de Fogo, ele parou, esperando em silêncio. A escuridão ao redor era total, mas ele sentia a presença daquele espírito vingativo, oculta nas sombras. A tensão no ar era palpável, e a qualquer momento ele esperava ver o brilho alaranjado surgir novamente. De repente, um leve tremor percorreu o chão, e a mesma luz fantasmagórica apareceu ao longe, lentamente se aproximando. Cláudio ficou parado, congelado pelo medo, mas também fascinado.
Ele sabia que estava diante de algo antigo e poderoso, uma força que não pertencia a este mundo. O cabeça de fogo parou a alguns metros dele, como se esperasse um convite. Quando a cabeça em chamas parou diante dele, Cláudio sentiu uma onda de calor intenso, quase sufocante. Seus olhos se fixaram nos buracos vazios onde os olhos do cabeça de fogo deveriam estar. Uma voz baixa e gutural soou na mente de Cláudio, uma voz que carregava séculos de ódio e dor. A entidade sussurrava palavras indistintas, como se contasse uma história antiga, uma história de injustiça, de traição e vingança. O espírito do fazendeiro, preso naquela forma aterrorizante, amaldiçoara todos que tentassem interferir em seu descanso eterno. Ele se movia pela região em busca de justiça, embora sua fúria e seu tormento nunca fossem apaziguados. Cláudio sentiu o peso da maldição como se uma mão invisível apertasse seu peito. Ele compreendeu, então, que o cabeça de fogo não estava apenas assombrando a região, ele era um aviso, uma manifestação dos horrores cometidos naquela terra. O pavor tomou conta dele, mas antes que pudesse correr, a cabeça em chamas se aproximou mais uma vez, e a temperatura ao seu redor aumentou drasticamente. Cláudio sentiu sua pele esquentando, e um grito escapou de sua boca, mas nenhum som saiu. A entidade observou seu desespero, como se saboreasse cada instante de terror. Então, com um último olhar, o cabeça de fogo soltou um grito ensurdecedor e desapareceu na escuridão. Desorientado e em pânico, Cláudio correu de volta à vila. Quando chegou, sua pele estava marcada por manchas vermelhas, como se tivesse sido levemente queimado. A partir daquela noite, ele nunca mais se aventurou pelas estradas sozinho. As pessoas passaram a evitar aquele caminho ao entardecer, temendo que o espírito vingativo retornasse para punir qualquer um que ousasse invadir sua solidão. O cabeça de fogo se tornará uma lenda ainda mais temida, mas poucos ousavam falar sobre ele. Para Cláudio, a experiência marcará sua alma, e ele sabia que jamais escaparia das memórias daquela noite.